Olá pessoal, boa noite. Bem, nós tentamos fazer a live aqui pelo computador, mas não foi possível. Deu algum problema de travamento, por isso que eu estou fazendo essa live aqui pelo pelo WhatsApp, né, do Facebook do celular, tá certo? Então, pessoal que está aí no grupo, né, compartilha aí com os colegas o link, certo? Compartilhe o link aí pro pessoal, que aquele link anterior ele não vai mais funcionar. Muito bom, Luiz Carlos aqui tá mandando, que tá assistindo, Paulo Ricardo, Carla, que bom, tá todo mundo aí ligado. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite todo mundo aí. Então vamos lá, né? Eu tinha preparado, amigos, uns slides, né? Mas agora não vai ser possível. A gente vai ver se encontra uma outra maneira, em outro momento, para a gente fazer essa exibição dos slides. Então eu vou me ater aqui a comentar sobre, né, o nosso tema de hoje do projeto Consciência Iluminada. Mas antes, como manda o protocolo, né, da nossa reunião do projeto Consciência Iluminada, vamos iniciar os nossos trabalhos pedindo auxílio espiritual dos nossos irmãos, né, benfeitores, seareiros da paz, né, e a Jesus, o nosso amado Mestre, para que esse nosso primeira transmissão ao vivo, ela possa frutificar, possa servir de estímulo para os outros colegas também realizarem os trabalhos, tanto na Evangelioterapia quanto na Consciência Iluminada, nesse novo formato, né, que nesses tempos de pandemia, da Covid-19, a gente está em isolamento social, né, por solidariedade, pelo bem da nossa sociedade. Então que nós possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, possamos pensar em Jesus, nosso amado Mestre amoroso, a nos envolver com o seu abraço de amor, né, nos trazendo alívio, nos trazendo paz, nos trazendo esperança. E que nós possamos todos dizer: Senhor Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em Teu nome para te louvar, para te agradecer e principalmente para buscar nos Teus ensinamentos, na Tua palavra, no Teu exemplo, as referências necessárias para que nós possamos nos conduzir melhor nesse planeta, nesse mundo, em todas as nossas vidas. Abençoa essa reunião, abençoa essa reflexão, e que todos os irmãos que estão nesse momento se reunindo em torno dessa conversa fraterna possam ser abençoados com a Tua luz. Que assim seja. Estou vendo aqui que Francineide também já está com a gente, a Vânia. Olha que maravilha, um grande abraço para todo mundo. Lembrando a vocês que vocês podem fazer comentários aí no Face, né? Perguntas, esclarecimentos, complementações. Eu garanto a vocês que eu vou ler tudinho, certo? Que vocês colocarem aqui para nos ajudar nessa reflexão. Bem, hoje nós vamos falar do último capítulo do livro Renovando Atitudes, né, do nosso amigo Hamed, o Espírito Hamed. Esse capítulo é o 54 e ele traz uma espécie de um fechamento de toda essa discussão que o Espírito Hamed faz, né, no seu livro, que é trazendo a temática da busca do melhor, né? E aí ele vai falar sobre essa necessidade íntima que nós todos temos, enquanto seres em evolução, de crescer espiritualmente, apesar dos atropelos, apesar das dificuldades, apesar, né, de muitas vezes das nossas más paixões que nos amarram, né, nos atam, né, em teias
que dificultam, né, a nossa libertação na direção do nosso desenvolvimento espiritual, né? Mas o fato é que o Espírito Hamed, ele vai, né, começar, né, a sua reflexão, né, trazendo o item 25, o item 1 e 2 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é intitulado Pedi e Obtereis, né? Então ele começa dizendo: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Mas Deus lhe deu, a mais do que o animal, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar a sua posição. Então são duas frases, dois trechos muito importantes, né, nessa discussão que o Hamed nos traz. O primeiro é de que as portas estão sempre abertas para todos nós, né, que pedimos com sinceridade de coração, pedimos a Deus com sinceridade de coração, mas principalmente com proposição de mudança, com proposição de renovação, proposição de abandonar os comportamentos do homem velho, né, e começar a fazer o processo de adesão, desse despertar de consciência para o homem novo, que é esse homem renovado, né, em Cristo, renovado nos ensinamentos de Jesus. Então, as portas estão sempre abertas, né, para todos nós, né, desde que saibamos pedir, desde que saibamos também nos propor as mudanças necessárias para que aquilo que a gente pede, né, desde que seja algo, né, fruto de um discernimento, de um bom senso, né, ele possa ser atendido. E o segundo trecho, né, Hamed vai exatamente trazer esse segundo texto, que na verdade do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que ele vai dizer que o ser humano ele se diferencia dos outros animais porque ele traz uma inquietação interior muito profunda de mudança. Um cachorro, um gato, um macaco, né, eles estão presos naquele presente imediato. Eles não almejam serem melhores do que já são. Eles não têm a consciência, né, da mudança, do crescimento. Né? E nós, seres humanos, fomos dotados por Deus dessa força que nos move para frente, que é essa busca incessante de crescimento, essa consciência que nós temos, que precisamos fazer uma jornada, essa consciência que nós temos de que nós não estamos na melhor condição evolutiva e moral que nós poderíamos ter. A gente sempre está querendo alçar o melhor, alçar aquilo que é mais elevado, né, para a nossa existência. Então, é um desejo interno, um desejo íntimo nosso, que nos impulsiona a viver a cada dia. E aqueles que se perdem pelo meio do caminho, né, eles um dia acabam também retomando, né, esse desejo do crescimento, porque isso é algo que está profundamente enraizado na nossa essência espiritual. É a força que nos move. O desejo do melhor foi uma grande bênção que Deus, né, nos colocou, né, colocou em nossas almas para que nós possamos sempre olhar para frente, seguir em frente, fazer projetos, pensar futuro e pensar sempre no bem, né? Mesmo que o mal nos envolva, mesmo que o mal tente nos parar, né? Mas ele não consegue nos parar. E aí ele vai dizer que nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. Nós sabemos que as pessoas, elas, né, vivem nesse planeta de provas e expiações, né, seus dramas existenciais,
eles vivem seus sofrimentos, eles vivem as suas dores. No entanto, essa infelicidade, né, ela nunca foi, nunca será um desejo. Né? Porque até a pessoa do coração mais endurecido, até a pessoa, né, que esteja mais distante da luz divina, ela ainda assim, ela deseja a felicidade. Nem que seja só para si, mas ela deseja a felicidade. Né? Porque isso está na nossa essência, né? Isso está na nossa característica enquanto filhos de Deus. Né? Não vivemos num mundo de provas e expiações, mas não estamos querendo sofrer. Né? Tanto que a ideia de querer sofrer, ela indica no ser humano um comportamento emocional doentio, patológico, que precisa de tratamento, não só espiritual, mas também tratamento psicológico, né? Tratamento psicoterápico. Né? O masoquismo, a mania de sofrer, ou as artimanhas que as pessoas encontram para sofrer, para depois buscar um benefício em relação a isso, nada mais são do que, né, distorções, desvios de comportamento que não condizem com a essência de cada um de nós. Né? Que a nossa essência é sempre de desejarmos ser felizes. Então, essa é a nossa essência básica, né? Que o nosso amigo Hamed, ele inicia. Né? E aí ele vai dizer mais na frente, bem, mas nós erramos. Né? Mas por que nós erramos? Para a gente entender isso, o Hamed coloca uma questãozinha bem básica, quando ele diz assim, quando agimos erroneamente é porque optamos pelo que nos parecia o melhor. Vejam bem, né? Quando agimos erroneamente é porque optamos pelo que nos parecia melhor. O que é que isso quer dizer do ponto de vista espiritual? Quer dizer que os nossos erros, os erros que nós cometemos durante as nossas existências, elas na verdade são tentativas de acerto. Tentativas de acerto que não deram certo porque não tínhamos ainda as condições intelectuais, morais, de caráter que pudessem fazer com que tomássemos decisões melhores naquela circunstância. E aí é interessante a gente pensar sobre isso, porque às vezes as pessoas se pegam muito naquele discurso saudosista, ou um discurso, né, estranho de dizer assim, né, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, eu não tinha cometido aquele erro. Lógico, né, se você tivesse, né, 20 anos de experiência a mais, há 20 anos atrás, você teria tomado decisões um pouco mais acertadas do que as decisões que você tomou naquela época, que foram as melhores possíveis para você. Né? Eram as decisões que estavam de acordo com a experiência de vida que você tinha, com o seu nível de maturidade emocional, nível de maturidade espiritual, né? Com as condições objetivas que se punham a você naquele instante. Então, na verdade, né, naquela época em que nós fizemos aquela coisa da qual nós nos arrependemos, né, na verdade, aquela época era uma época que tínhamos muito menos consciência do que temos hoje. E se tínhamos menos consciência, nos faltava a clareza de tomar decisões mais acertadas. Por isso, nos parecia, naquela época, o melhor possível. Mesmo que hoje nós saibamos que não. Que não foi a melhor decisão, porque, enfim, acabou tendo um desfecho ruim, trágico, né, desagradável, né, em nossas vidas. E aí o Hamed, ele vai trazer, né, para complementar essa fala,
um pensamento do filósofo Sócrates, né? Que Sócrates, segundo a afirmativa que o Hamed faz, né, vai nos dizer que as pessoas, né, ninguém, né, é o tipo de pessoa que, sabendo que tem uma coisa melhor para fazer, continua fazendo a coisa pior. Resumindo a história. Então ele vai dizer com essas palavras: ninguém que saiba ou acredite que haja coisas melhores do que as faz, ou que estão a seu alcance, e continua a fazê-las quando conhece a possibilidade de outras melhores. Então, toda vida que a gente desperta a nossa consciência, nós ampliamos a nossa consciência, a gente consegue visualizar melhores opções para as nossas vidas, melhores escolhas, melhores comportamentos, melhores condutas a serem tomadas. E aí, se você começa a perceber isso, né, é um erro muito grande você manter os comportamentos velhos, né? Traduzindo aqui numa linguagem ao modo do apóstolo Paulo de Tarso, né? Ele pode dizer assim: se você conhece, se você começa a perceber o que seria o homem novo em sua vida, né, começa a se tornar inviável você querer se manter sendo o homem velho. Se você começa a despertar para o homem novo, manter-se nas condutas, dos comportamentos do homem velho é falta de bom senso. Porque a tendência é, ora, se o homem novo é a melhor versão de mim, então não faz sentido eu manter os velhos comportamentos. Se esses velhos comportamentos ainda são registros, né, de uma versão de mim menos elaborada, mais imperfeita. Então que a gente possa compreender isso, né? E nós, quando estamos num processo desse, né, lembre-se que esse livro, gente, esse capítulo é o último capítulo do livro. Então ele traz essa reflexão baseado no fato de que a gente passou muito tempo meditando, refletindo em 53 capítulos do livro, e que nesses 53 capítulos nós conseguimos perceber a necessidade de mudança de muitos dos nossos comportamentos, de muitas de nossas atitudes, que é exatamente o título que define o livro, Renovando Atitudes. Então, depois de 53 capítulos, onde a gente vai fazer esse movimento para dentro de si, pensando sobre todos os nossos comportamentos, nossas atitudes, o último capítulo é um chamado à mudança. Agora você não pode dizer, você que está nos assistindo, não, e que acompanhou as palestras do Projeto Consciência Iluminada, ou que leu o livro Renovando Atitudes do Hamed, você não pode dizer que não sabia. Você não pode dizer que não conhecia a nova possibilidade de você ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa diferente. Porque você leu 53 capítulos, né, onde insistentemente o Espírito Hamed nos convocava a essa mudança. Na verdade, nos convidava, né, a essa mudança. Então, o último capítulo é isso. Ele está pedindo, mude. Você já sabe que o homem novo está aí na sua frente, esperando para que você o abrace, o assuma, né, para si. Então abrace, o assuma e deixa o homem velho com seus atavismos, com suas amarras, né, com os seus, né, as coisas, as más paixões se escravizam, deixa para trás, segue em frente. Então esse é o recado, né, que o Hamed ele vai nos trazer quando menciona essa fala do Sócrates. E aí assim, né, ele vai falar também que a compreensão, a gente passa a começar a compreender essa ideia
de que nós podemos ser melhores, né, a partir do momento que a gente, né, vai traçando alguns elementos importantes na nossa jornada espiritual. Né? Então, nós somos simples e ignorantes. Então, à medida que nós evoluímos progressivamente ao longo das existências, nós vamos acumulando experiências que são aprendizados importantes sobre aquilo que eu preciso fazer e aquilo que eu não posso repetir enquanto erro. Né? Nós não somos espíritos tão novos assim. Né? Nós já temos aí uma boa estrada espiritual. Né? Já erramos muito no passado. Né? Mas muitas vezes somos teimosos e insistimos a repetir os mesmos erros do passado. Né? Se erramos no passado pela avareza, aí repetimos esse erro nessa existência. Se erramos em vidas passadas pela luxúria, continuamos, né, na teimosia de errar nesse caminho, né, da luxúria. Se erramos, né, em outros aspectos, na vaidade, enfim, a gente continua adotando esse erro. Sendo que nós já temos uma experiência que foi ruim. E que nós deveríamos ser menos teimosos e aprender com essas experiências ruins vividas em outra existência e nessa que nós estamos. Né? Então a gente passa a compreender que existe algo melhor à medida que a gente vai acumulando experiência, à medida que a gente vai crescendo. Né? A gente também vai compreendendo melhor à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência, o nosso raciocínio, né? Para avaliar cada situação que nós vivemos. Né? Nós podemos dizer com toda clareza, com toda certeza que nós somos hoje, né, espíritos intelectualmente mais evoluídos do que os espíritos que fomos há 500 anos atrás. Sabemos de muito mais coisas, muito mais informações sobre o corpo humano, sobre o cuidado de si, sobre a vida, sobre a ecologia, sobre política, sobre a sociedade como um todo. Vivemos na era da informação. Então a gente tem, do ponto de vista intelectual, né, uma compreensão mais ampla da realidade do que nós tínhamos, né, em séculos anteriores, né, em nossas existências anteriores. E lógico que isso faz com que eu sinta, né, ou compreenda o que é o melhor para a minha vida. Né? O que é o melhor para a minha vida. Né? Mas, infelizmente, às vezes nós caímos num problema. Né? Nós desenvolvemos a nossa inteligência, mas às vezes nos prendemos a comportamentos irracionais. A gente pegar um exemplo clássico de um fumante, por exemplo. O fumante sabe que o cigarro faz mal. Ele tem inteligência suficiente para entender, né, o quanto aquilo é destrutivo para a vida dele. Né? Mas ele age irracionalmente diante do vício, se entregando a ele. Né? Então vejam só, né? A compreensão do melhor em nossas vidas depende de a gente colocar, né, o nosso bom senso e a nossa razão, a nossa racionalidade na frente dos desejos e das irracionalidades que muitas vezes tomam conta de nós. Né? Mas, muitas vezes, fazemos o movimento contrário. Apesar de termos a ferramenta para pensar, né, numa mudança, pensar em ser melhor, não fazemos uso dela. Deixamos essa ferramenta de lado. E uma terceira situação que o Hamed nos coloca, né, tem a ver com a nossa própria maturidade espiritual. Né? Enfim, né, a quantidade de erros que cometemos está na direta proporção do tamanho da nossa maturidade. Então vejam bem, se a gente ainda erra muito nessa existência, é porque a gente está muito longe, né, daquela maturidade espiritual necessária para vivermos plenamente no bem e na felicidade. Né? Então, a imaturidade espiritual, ela nos leva, consequentemente, à infelicidade.
nos leva a escolhas equivocadas, a escolhas erradas, né? Mas precisamos também entender que a maturidade espiritual, ele é um processo gradativo, né? Ele vai se constituir aos poucos na nossa existência espiritual, mas a velocidade com que nós desenvolvemos essa maturidade, ela depende muito das nossas atitudes, das nossas decisões. Podemos amadurecer espiritualmente mais rápidos, né? Ou podemos amadurecer espiritualmente de uma forma muito mais lenta, dependendo de como nós nos posicionamos em relação à vida e à existência, né? E aí ele vai trazer uma outra questão importante, né? A gente tem o anseio do melhor o tempo todo, mas hoje nós somos fundamentalmente o melhor que poderíamos ser. Então hoje, apesar de você muitas vezes não gostar de você, você não gostar das suas atitudes, você ficar angustiado porque muitas vezes toma atitudes irracionais, né, quando você queria tomar atitudes mais sensatas, né? Você às vezes não gosta de você, não gosta dos seus comportamentos, vive essa angústia, né, de se sentir frustrado porque não consegue mudar. Perceba uma coisa muito importante, né? Você já mudou muito desde quando você foi criado por Deus. Porque hoje você é a melhor versão de você. Você hoje é melhor do que você foi no passado, né? Então a gente tem que ter o cuidado também de não olhar para isso de uma forma negativa, né? Assim, mas no passado eu fui uma pessoa horrível. Não, você tem que olhar do ponto de vista do copo cheio, né? Ora, né? Se hoje eu sou assim, graças a Deus que eu sou desse jeito, porque eu devo ter sido muito pior, né? Então ele vai dizer que assim, que a gente tem que enxergar, né, fundamentalmente, que o nosso processo de melhoria, né, a gente tem que enxergar de um modo positivo, né? Não olhando para o passado para perceber o quanto fomos piores, mas olhar para nós hoje para percebermos o quanto somos melhores, né? Apesar de nossos erros, apesar de nossas falhas morais, que nós temos muitas ainda. Mas se ainda estamos aqui na Terra, se ainda estamos nesse planeta que está convulsionando num processo cada vez mais acelerado de regeneração moral, regeneração espiritual, então é porque nós estamos melhorando. Porque os muito resistentes, eles já estão sendo exilados. Então, se estamos aqui nessa terra de meu Deus, né, estamos porque estamos timidamente ainda, mas estamos indo no rumo certo, né, no rumo do crescimento espiritual. Precisamos só nos esforçar mais, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de vontade e determinação para as mudanças. E aí o Hamed ele vai dizer em seguida, né, depois dessa questão, ele vai falar, né, sobre, né, como é que a gente percebe, ou como é que a gente desperta para esse melhor, para essa busca do melhor, né? Então ele vai dizer o seguinte, que precisamos, né, para que a gente possa melhorar, nós precisamos da mudança cognitiva, da mudança intelectual e da mudança moral, né? Essas duas coisas têm que vir juntas, né? O que realmente revela a nossa melhoria espiritual não é a simples informação, né, que nós temos, né? Mas é a sabedoria que nós adquirimos, né, ao utilizarmos essas informações e transformarmos em algo importante, útil e produtivo para nossas vidas. E aí ele vai dizer assim, que assim analisando, apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando é que é considerado o nosso melhor. Não o que lemos, não o que escutamos, não o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Então,
a mudança verdadeira, né, ele é um despertar afetivo, é um despertar emocional, despertar espiritual, um despertar cognitivo, de uma forma integral. Né? Então é por isso que muitas vezes você apenas, né, o fato de você ler muita coisa sobre o espiritismo, isso não vai necessariamente te provocar uma mudança, uma melhoria. É preciso que você, a partir do que você lê, a partir do que você estuda, a partir do que você conversa com as pessoas sobre o espiritismo, que você possa transformar isso em atitudes, em ações, porque é só na conjugação da informação que se transforma em conhecimento com a prática que a gente consegue verdadeiramente crescer por inteiro. Ninguém cresce só lendo livro. Ninguém cresce espiritualmente só assistindo palestra. Ninguém cresce espiritualmente só lendo romance. A gente cresce espiritualmente agregando todos esses conhecimentos que nós adquirimos através dessas leituras com a caridade, né, que é o amor em ação. É pegar o que eu estou lendo e dizer assim, e agora, como é que eu transformo essa informação em um conhecimento prático para a minha vida? Então, no momento que eu começar a fazer isso, eu vou começar a estar inteiro no meu processo de mudança. E não apenas acumulando conhecimentos, informações, né? E vivendo uma vida fragmentada, onde a minha cabeça está cheia de conhecimento sobre o espiritismo, mas o meu coração está vazio disso. O conhecimento chegou na mente, mas não modificou o coração. Então, né, o melhor não aparece nesse momento. A verdadeira sabedoria, ela vem, né, exatamente desse movimento, né, de você unificar inteligência e sentimento e construir uma atitude de mudança, uma atitude de amorosidade, de solidariedade, de humanização, né, e de amor nos moldes daquilo que o Cristo Jesus nos ensina. E aí isso implica algo muito importante que o Hamed nos traz, que é o fato de que, né, à medida que nós desenvolvemos esse despertar de alma inteira, nós começamos a perceber que um dos melhores indicativos de que nós estamos melhorando é quando nós começamos a julgar menos e compreender mais as pessoas e as situações. Porque, segundo o Hamed, quando compreendemos o outro, ao invés de julgá-lo, é que tomamos a consciência de que o melhor do outro vem das experiências que ele viveu. Ou seja, né, mesmo bandido, mesmo criminoso, mesmo assassino, né, mesmo as pessoas que hoje se definem como pessoas de mau caráter, né, essas pessoas, né, elas vivenciaram histórias de vida que as levaram a essa condição. Não estou dizendo aqui que elas são simples vítimas da sociedade, porque elas também fazem escolhas, né? Então elas são responsáveis pelas suas escolhas, né? Mas quando a gente olha, né, para a vida da pessoa como um todo de modo compreensivo, né, a gente passa a entender exatamente aquilo que o Hamed diz no começo. Essa pessoa é assim, né, mas é porque ela é o melhor possível para ela nesse momento. Ela é o melhor possível. Ela não conseguiu ser melhor. E eu lembro muito de um relato de uma monja que eu assisti uma vez em um vídeo muito interessante que fala sobre o sentido da vida. É um documentário que eu recomendo a você, chamado One, Somos Todos Um. Que a monja diz assim: uma pessoa vem e roubou sua carteira e você corre atrás dela, né? Quando você pega essa pessoa, você pode agredi-la, tomar a carteira, xingá-la, julgá-la, ou você pode perguntar, né, quem é essa pessoa? Por que ela fez aquilo? Que foi que
que levou ela a essa condição? Aí você vai descobrir que essa pessoa mora em condições muito precárias, você vai perceber que essa pessoa sofreu violência doméstica, foi abusada, que essa pessoa teve um pai, né, um pai terrível, teve uma mãe que negligenciou. Né? E aí quando você começa a perceber todo o drama da existência daquela pessoa que te roubou, você começa a transformar a sua raiva em compaixão. E aí a monja diz, esse é o momento em que a gente aprende a compreender antes de julgar. É porque a minha vida foi bem diferente da vida dessa pessoa, né? E talvez por isso eu tenha me tornado uma pessoa melhor do que ela. Então a gente precisa aprender e precisa perceber isso nas nossas experiências diárias. Quanto que eu estou julgando, quanto que eu estou compreendendo. E entender sempre que cada vez que eu procuro compreender o outro e as situações e não simplesmente julgar, rotular, taxar, eu estou na busca do melhor. Na busca do melhor em mim. Porque o nosso melhor hoje, ele sempre se tornará melhor amanhã. Nós não paramos. Não existe um estar, não existe um ponto nessa nossa condição de jornada espiritual, nós não conseguimos enxergar o ponto final disso tudo. Mas nós conseguimos entender que cada vivência que nós experimentamos nos torna, sempre vai ser uma oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores no futuro. E eu estou vendo aqui umas mensagens dos colegas, né, que estão falando aqui, o Acácio Bonfim dizendo, meu irmão, imagina o quanto temos que aprender ainda. De fato, temos que aprender muitas coisas. Né? Nós estamos ainda engatinhando, né, nessa jornada espiritual. E a Alessandra coloca aqui, e ainda tem as experiências anteriores em outras existências também. De fato, né? São muitas experiências que nós temos e que pesam sobre nossas costas quando nós não sabemos lidar com elas. E quando elas pesam em nossas costas, elas se tornam fardos e se tornam experiências que tendem a se repetir na nossa existência atual. Mas se a gente converte essas experiências passadas ruins em aprendizados, isso faz com que a nossa existência atual ela possa se tornar efetivamente uma existência de mudança, de crescimento e não de estagnação. Certo? Então, caminhando para o final da nossa reflexão, o nosso amigo Hamed ele vai dizer que nós estamos em processo de atualização constante. Olha só que termo interessante. Nós estamos em atualização constante, porque a vida, de um modo geral, ela é um grande processo de busca de equilíbrio. Se você olhar como funciona a natureza, se você olhar como funciona o corpo humano, né, diante de um problema, né? Se a gente tem um problema, perde um rim, aí o outro passa a compensar aquele rim que foi perdido. Se a pessoa sofre um acidente na cabeça, danifica uma parte do cérebro, outra parte do cérebro tenta compensar aquela parte afetada, né? Então, a vida ela é uma eterna busca de equilíbrio, ela é uma eterna busca de transformação. Então, da mesma forma que o nosso corpo ele busca se equilibrar, busca se regenerar, ele busca estar, né, em equilíbrio com a natureza e com a vida o tempo todo, assim como a nossa mente também, ela se adapta, se reorganiza em diversas situações da vida para que a gente possa enfrentar as dificuldades do dia a dia, o nosso espírito também está em processo contínuo de atualização. Nosso espírito também é movido por esse princípio de equilíbrio, que lá na biologia chamam de homeostase, mas não vamos complicar demais a coisa aqui. O fato é que nós sempre estamos em processo de atualização. E atualizar em termos computacionais é sempre buscar uma versão melhor. Eu estou atualizando um software, esse software novo que está sendo atualizado, ele é sempre melhor do que o anterior. Então é nesse sentido que nós pensamos. Né? Aqui que o Hamed trouxe essa ideia de que nós estamos em processo de atualização. Né? Porque isso acontece
Porque, como eu falei no começo, essencialmente nós somos bons. Essencialmente, né, a gente, se somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados potencialmente com a bondade em nossos corações. Né? A bondade, a amorosidade, a justiça, a honestidade, elas fazem parte da nossa essência espiritual. A desonestidade, o egoísmo, a ganância, o orgulho, a vaidade, a luxúria, entre outras, são desvios temporários de caráter, que nós precisamos nos livrar gradativamente dessas coisas, né? Porque são desvios, né? E eliminar o desvio é voltar para o caminho, né? Então que a gente possa entender sempre isso. Somos naturalmente bons, naturalmente amorosos, naturalmente justos e honestos, porque somos filhos do Pai Maior. E se temos a bondade em potencial é porque podemos desabrochar, podemos desenvolvê-la, né, nas nossas experiências da vida. Agora, se a gente, né, se a gente está fazendo o nosso melhor, né, a providência divina vai estar sempre conosco, porque a espiritualidade sempre valoriza os nossos esforços, por menores que sejam. Né? Se a gente está com vontade de mudança, se a gente está tentando, se a gente está se esforçando, a providência divina vai estar sempre com a gente. Do contrário, se a gente não, né, se a gente insiste nos nossos erros, né, se a gente tem conhecimento, mas a gente não aplica esse conhecimento, né, se a gente está querendo receber condescendência espiritual, né, que a espiritualidade passa a mão na sua cabeça, né, isso não vai acontecer, gente. A gente precisa merecer, né, merecer as bênçãos, né? A gente precisa entender que a gente só pode ser ajudado se a gente nos permitir se ajudar. Né? Querer mudar sem vontade de mudar, não tem como. Né? E aí a gente termina, né, com essa reflexão, né, que o Hamed traz, dizendo que lá no Evangelho, na carta de Pedro, né, ele diz assim: Deus julga a cada um de acordo com as suas obras. E aí a gente tem que se perguntar: quais são as suas obras hoje? Né? A obra não sentido material, mas a construção íntima, né, na qual você está se moldando. Quem é você hoje, moralmente? Quais são suas atitudes morais? Se Deus hoje, né, te convidar a uma reflexão, dizer assim: olha, né, hoje, né, você está em condições, né, de estar comigo, junto a mim, sendo comigo? Analise. Né? Olhe para suas obras, a maneira como você se comporta, a maneira como você age com as pessoas, a maneira como você pensa a vida, a maneira como você cuida de si, cuida dos seus queridos, a maneira como você cuida das pessoas que estão longe de você, a maneira como você cuida até do seu lixo, a maneira como você recicla as coisas, cuida da natureza. Será que todas essas atitudes, elas são atitudes que são boas obras, na qual Deus vai ficar muito feliz, né, com os nossos comportamentos, ou não? Né? Então, se a gente tiver, né, pensando com receio dessa avaliação de Deus acerca dos nossos comportamentos, é sinal de que precisamos urgentemente mudar. Né? E é isso, gente. Né? A reflexão que o Hamed nos pede nesse último capítulo é de que nós possamos realmente ensejar cada vez mais ativamente essa busca de sermos pessoas melhores, entendendo e respeitando o nosso tempo, respeitando respeitando a nós mesmos, porque não podemos cobrar de nós mais do que nós realmente temos a oferecer, né? Mas também nós não nos acomodemos, né? Porque a acomodação também é um problema, né? E desde já eu agradeço a todos que estão nessa live, participando desse momento do projeto Consciência Iluminada, e reitero aqui, né, a necessidade de a gente
estimular, né, esse tipo de momento, né, durante esse processo de isolamento social por conta da pandemia da Covid. Né? Que nós possamos nos nutrir espiritualmente uns dos outros aqui, né, utilizando essas ferramentas, né, virtuais, que são fruto da nossa inteligência, né, que facilitam a nossa comunicação e que permitem com que a gente possa levar a mensagem de Jesus, né, compartilhar a mensagem de Jesus o mais longe possível. Né? Você imagine, por exemplo, há 50 anos atrás, seria impossível a gente fazer uma reunião desse tipo. Né? E hoje em dia a gente está aqui com um monte de gente colocando coraçãozinho, muita gente aqui curtindo, mandando suas mensagens. Né? A Alessandra aqui agradecendo as reflexões. Nós aqui agradecemos, Alessandra, por se dedicar esse momento, esse tempo para estar aqui conosco nessa transmissão ao vivo. Ah, amiga Dávila aqui, olha, e Dávila, né, que bom. O Eric também aqui. Saudade do grupo de estudos, né, Dávila? O nosso grupo de estudos vai ter que voltar no ano que vem, viu? Lá na FAEC. Pois, gente, estamos encerrando esse nosso momento de Projeto Consciência Iluminada, né, com essa tranquilidade no coração de que mais uma tarefa foi cumprida aqui, e que nós possamos encerrar esse nosso momento, como sempre nós fazemos, em oração, em prece, rogando ao nosso amado Mestre Jesus, que esteja conosco sempre em todos os momentos de nossa vida, nos auxiliando em nossas dificuldades, iluminando as nossas mentes para que nós possamos cada vez mais, nessa busca de sermos melhores, nos tornarmos pessoas mais solidárias, pessoas mais cooperativas, pessoas mais humanas, pessoas mais caridosas e principalmente pessoas que tragam em seu coração um senso de justiça muito profundo, porque é o que nós precisamos na humanidade hoje, né? Além de amor, é de que as pessoas possam ter mais senso de justiça. Nós te rogamos, amado Mestre Jesus, por toda essa situação social que nós vemos no mundo todo, no Brasil, em todos os países desse nosso mundo, por conta da pandemia. E te rogamos também, né, para que o Senhor possa nos auxiliar no enfrentamento, nas lutas diárias de nossas vidas, nas lutas pessoais, nas lutas sociais, nas lutas políticas, em tudo aquilo que possa ter, amado Mestre Jesus, a tua marca, o teu exemplo, os teus ensinamentos. Abençoa-nos hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado, minha gente. Fiquem com Deus. E continuem com os comentários. Boa noite.